queridos irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Nós tomamos algumas decisões em relação aos cultos online, não é? Entendemos que não devemos ter um culto no horário normal, mas um culto reduzido, certo, irmãos? Então vocês anotam, daqui a pouco o nosso secretário vai dar as informações, como será a partir de domingo, de segunda-feira. Mas, queridos, nós estamos estudando a palavra de Deus, meditando na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Então, nós já faz um bom tempo, né, meses que nós estamos nesta epístola de tão poucos versículos. E aqui, na última reflexão, não é? No culto doutrinário, nós falamos sobre algumas coisas importantes que Paulo falou para nós. Quando ele diz que nada trouxemos deste mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. É verdade, pode ser a pessoa mais rica do mundo, milionária ou bilionária, quando morrer, não vai levar absolutamente nada para a eternidade, a não ser a sua alma para o destino que ela escolheu, consciente ou inconscientemente. Se aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, vai para a eternidade levando a maior riqueza que alguém pode ter, que é a salvação da sua alma, não é? Glória a Deus por isso. Se, porém, não quis aceitar a Jesus como Salvador, preferiu viver a sua vida egoísta, a que melhor lhe satisfez, ou resolveu aceitar uma religião que ignora Deus, o Deus verdadeiro, que ignora Jesus Cristo como Salvador, o seu destino será outro, infelizmente. Mas seja para o céu ou para a condenação eterna, a pessoa não leva nada dessa aqui, embora Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Como é que você ajunta tesouros no céu? Fazendo aquilo que agrada a Deus aqui, lá no céu, é registrado, não é? Como algo precioso, pelo qual você será recompensado com galardão de Deus. Pois bem, então, aqui está escrito que ninguém leva nada para a eternidade, não é? Entrou no mundo sem nada e vai sem nada. E ele diz, tendo porém o sustento com que nos cobrimos, estejamos contentes com isso. O apóstolo Paulo não quis dizer que devemos ser pessoas acomodadas, no sentido de não fazer nada, não procurar melhorar a nossa vida humana, material, o padrão de vida da nossa família e o nosso também de forma alguma. A Bíblia mostra que homens de Deus foram muitíssimo ricos, e no entanto, eram homens humildes, a quem Deus deu grandes bênçãos e aprovação em sua vida, como é o caso, por exemplo, de Jó. Diz a Bíblia que Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus, e que se desviava do mal, e diz o seu livro que ele era o homem mais rico do Oriente. Sim, hoje ele seria um bilionário, não é? Mas era um chefe tribal daquela época, tinha muitos animais, tinha muitos servos ao seu serviço, na verdade, era muito rico, e foi atacado pelo maligno na sua vida, na sua saúde, perdeu os filhos, perdeu os bens, mas não perdeu a sua fé. Dê glória a Deus por isso, né? Por isso, no final da sua vida, sabe, veja bem como Deus não condena a riqueza adquirida com honestidade, não é? Com trabalho duro. O que Deus condena é a riqueza adquirida com desonestidade, corrupção, com roubo, como muita gente enriqueceu no Brasil nos últimos anos, roubando o dinheiro até dos pobres. Verdade. Mas eu não quero falar nisso, eu quero dizer que Deus não condena a riqueza, não é? Nem diviniza a pobreza, não, senhor. Deus nem demoniza a riqueza, nem diviniza a pobreza. O que Deus
quer é um coração sincero, um coração voltado para Ele, de alguém que ajunta tesouros no céu e não se preocupa em ajuntar tesouros aqui nessa terra, viu? É preciso o crente ter esse entendimento. E Paulo não está querendo dizer que é para se contentar somente em ter o que comer ou lençol para se cobrir. Não, ele está dizendo, mas os que querem ser ricos, quem não quer ser rico, não é, irmão? Quem não quer ser rico, é interessante isso. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens à perdição e ruína. Falamos nisso já, mas quero pedir que vocês vão comigo lá para Lucas capítulo 12, versículos 15 a 21. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 15 a 21. São palavras, vamos dizer, do 13, não é? Porque são palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui uma parábola que foi proferida por nosso Senhor Jesus Cristo, o maior mestre que já pisou neste mundo, irmão. Ninguém o superou até hoje, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, ninguém superou a nosso Senhor Jesus Cristo na sua pedagogia, na sua didática, no seu ensino, não é verdade? Então veja, foi que Jesus disse aqui, isso está ligado àquele assunto lá de 1 Timóteo capítulo 6, parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe, agora vem o ensino de Jesus, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo, que farei? Não tenho de recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Aí Jesus conclui a sua parábola dizendo, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Está vendo? Então lá o apóstolo Paulo diz que aqueles que querem ser ricos, né, não é? Se envolvem com muitos problemas, tentações, laços, coisas ruins, que levam muitos à perdição. E aqui o Senhor Jesus explica qual é a riqueza que eu e você devemos ter perante Ele. É a riqueza para com Deus, é rico para com Deus. Então vamos meditar um pouquinho nessa parábola. Um homem chegou para Jesus, não é, no meio da multidão, e ele queria que o irmão dele fizesse um inventário, pois ele e seu irmão herdaram uma riqueza, alguma coisa, alguns bens do seu pai que morrera. Aí Jesus disse, homem, eu não sou repartidor, eu não sou inventariante, não é? Mas a multidão estava ouvindo, e a partir dessa colocação, dessa proposta daquele homem, veja como ele é,
Eu fui professor da universidade, 18 anos, não é? E a gente, para dar uma aula, uma boa aula, tem que levar um esboço, o plano de aula, o plano de ensino, tudo direitinho, com os objetivos da aula, não é verdade? Que deve alcançar. Mas veja só, Jesus foi ali, digamos assim, ele foi apanhado de surpresa. Estava com a multidão, de repente um homem diz: mestre, diga meu irmão para repartir os bens comigo, inventariante. Jesus disse: eu não sou inventariante de ninguém, mas aproveitou aquela parábola, não é? A parábola não, aquela palavra, aquele pedido, para dar um precioso ensino, não só para aquele homem, mas para a multidão que estava ouvindo, e para todos que haveriam de ouvir este trecho, esse texto bíblico, no mundo, desde que Jesus passou por aqui, na verdade. Aí ele diz: acautelai-vos. Ele ainda não entrou na parábola, mas já está dando uma doutrina. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Que lições podemos tirar já daqui? Já podemos tirar. Jesus está dizendo: acautelai-vos, tenham cuidado, não é? Tenham prudência, guardai-vos da avareza. Você sabe o que é avareza? Avareza é a pessoa que é ávida por dinheiro, não é? Pessoa avarenta, cobiçosa. A vida dele, o sentido da vida para ele é ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro. Ele não se satisfaz, não é? Como eu disse na vez passada, se tem aqui um exemplo de um homem, né? Uma hipótese, que tinha uma bicicleta velha, ele era crente em Jesus, depois a coisa melhorou, aí teve uma bicicleta nova, depois uma moto, depois um carro, e depois de rico se esqueceu de Jesus. E eu já vi isso na minha vida, nesses anos de idade que Deus me deu, e de mais de 50 anos de ministério, desde diácono até aqui. Então, Jesus disse: cautelai-os. A avareza, irmãos, essa ganância, essa perturbação, essa preocupação com dinheiro. Tem gente que, por causa do dinheiro, ele não dá valor à família, ele não dá valor ao seu casamento, ele não dá valor nem a ele mesmo, porque a sua preocupação é ver dinheiro diante dele, ou ver o seu saldo bancário, o seu extrato, e ver que está aumentando. E muitos, para ganhar dinheiro, usam de todo tipo de práticas indignas, não é verdade? Para ganhar dinheiro. Tem comerciante, por exemplo, que sonega imposto, deixa de pagar os impostos. Para quê? Para aumentar o lucro dele. Isso está errado. Pois na Bíblia a palavra de Deus diz: olha, você deve a quem imposto, a quem tributo, a quem honra. Então Jesus não manda que seus servos sejam sonegadores de impostos. Não, de jeito nenhum. Todo ano nós temos que pagar o imposto de renda, né? Quem tem acima de uma certa renda anual precisa pagar imposto, faz os cálculos lá direitinho, não é? Eu mesmo faço meus cálculos de imposto de renda, há muito tempo que eu faço isso, não é? E procuro ser fiel nos impostos, porque é Deus quem manda. Crente não é para sonegar imposto, tá certo? Isso é um exemplo de irregularidade, isso é um exemplo de atitude indigna. Existem aqueles, meus irmãos, que traficam, não é? Com coisas ilícitas que destroem vidas. Drogas, por exemplo. Tem pessoas que, tem traficantes, o filho dele não usa droga, a esposa dele não usa droga, a família não usa droga. Não, ele preserva a sua família, mas ele procura vender drogas para que destrua a família das outras pessoas. O que é isso? É o amor ao dinheiro, é a avareza. É a avareza. Ele não se contenta em ter um ganho honesto, um trabalho honesto. Quantos em nossa cidade por aí, vive
como ladrões, roubadores, furtadores. Por quê? Porque não querem trabalhar. E a preocupação deles é ganhar dinheiro. Mas para isso, eles usam de quaisquer meio, inclusive de meios criminosos, não é verdade? Então, irmãos, aqui Jesus está dizendo, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui, ou da sua riqueza material, ou dos bens que possui. Ou seja, ele está querendo dizer em outra linguagem, o sentido da vida não é a posse de bens. O sentido da vida não deve ser riquezas, bens materiais, não. Todos que entram por esse caminho, quando chegam na sua extrema velhice e vê que não vai mais viver, se sentem frustrados, não é? Por quê? Porque estão vendo que fizeram tanta coisa, ganharam tanta coisa, e está vendo se aproximar o fim da vida, e nada vão levar. E muitos deles se tornaram milionários, roubando, não é? Desviando o dinheiro, corrupção, isso é terrível. Muitos usam a política para serem corruptos, isso é amor ao dinheiro, e é a avareza, não é? O desejo de ganhar cada vez mais. É aquele velho dilema filosófico, meus irmãos, que alguém já deve ter estudado isso, né? Quando se estuda filosofia, o dilema entre o ter e o ser. O dilema entre o ter e o ser. Então, aquele que coloca o sentido na vida, nos bens materiais, para ele, o ter é mais importante do que o ser. Entende? E esse é um conflito terrível que há na mente das pessoas. Eu posso ser mais, não é? Ser mais pessoa, ser mais gente, ser mais homem, ser mais cidadão, ser mais pai de família, ser mais esposo, ser filho, etc. Mas eles abandonam tudo isso. Não, eu quero é ter carro do ano, ter casa com piscina, ter dinheiro na poupança, né? Ter investimentos, ter ações, etc. O ter para ele é mais importante do que o ser. Mas uma pessoa dessa é porque não tem a maior riqueza, que é a riqueza para com Deus. Um servo de Deus, uma serva de Deus, pode ter bens materiais? Pode sim. Pode inclusive com bênção de Deus sobre a sua vida. Pode, perfeitamente. Bens materiais também são bênção de Deus, não é? Agora, o bem material é uma maldição quando Deus vê que você botou o seu coração naquilo. Quando Deus vê que você não ajuda ninguém, você não coopera com a obra dele, nada, você só pensa em querer ter mais. Isso é perigoso em termos espirituais. Entende, meus irmãos? Então, a vida de alguém, o sentido da vida não é ganhar dinheiro. Não, também o sentido da vida não é o trabalho. A gente não deve viver para trabalhar, a gente deve trabalhar para viver. A gente não deve viver para ganhar dinheiro, não. A gente deve procurar ganhar dinheiro honestamente, de maneira lícita, mas para ter um padrão de vida desejável para a nossa família, dentro das nossas possibilidades. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque eu sou filho de meu pai trabalhou aqui na base aérea, na época da construção da base aérea, nos anos de 1939, por aí, 40. Eu nasci em 1942, não é? Graças a Deus. Então, meu pai era um agricultor de Pedro Velho, e por causa da seca, falta de perspectivas, ele veio para cá e arranjou um emprego aí. Depois, construindo a base aérea, com os americanos que vieram aqui, construíram a base aérea, vocês sabem dessa história. Então, trabalhou aqui, e depois que não teve mais um emprego na base, ele colocou uma barraca na feira do Alecrim. Essa é a minha origem, graças a Deus, não é? E depois Deus foi abençoando ele, e daquela barraquinha na feira, colocou um box dentro do mercado do Alecrim,
e depois se acabou, não é verdade? Pois bem, meu pai até naquele boxe, ele era um homem que não tinha estudo, era um homem que não tinha nem o curso primário, e ele então, depois de um tempo, ficou doente e morreu. Graças a Deus, morreu como salvo em nosso Senhor Jesus Cristo. E ficamos 10 irmãos, eu e mais 9, para ter a nossa manutenção. Nossa mãe tomou conta do pequeno negócio, mas não foi para frente, porque ela não tinha o tirocínio de meu pai para cuidar dos negócios. Nem conta bancária ele tinha, para vocês terem uma ideia como era. Eu quero dizer que minha origem é muito pobre, não é verdade? Graças a Deus. Mas eu nunca fui um ambicioso por nada, nada mesmo, graças a Deus, meus irmãos. Mas quando para ajudar, fiz o curso da escola de sargento do exército, não é? Deus me abençoou, nunca estudei em escola pública, mas tem uma coisa, desde que fui sargento do exército, aluno da escola de sargento, eu tive o desejo no meu coração de contribuir com a obra do Senhor, de ser um dizimista fiel. E tem promessa para quem é dizimista fiel, não é verdade? Irmãos queridos, Deus me abençoou tanto. Naqueles 12 anos passei ali no exército, ajudei minha mãe a criar meus irmãos. Veja, isso é prosperidade material dada por Deus, mas não caiu do céu não. Eu estudava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, está vendo? Depois eu queria continuar estudando, o exército não me dava oportunidade. Eu orei a Deus para sair do exército. Senhor, eu quero estudar, eu quero ter uma profissão diferente, e Deus me abençoou. Aí passei na faculdade de economia, não é? Estudando direto, não era brincadeira. Perdi 2 anos por falta, que não podia frequentar direito. E assim, meus irmãos, terminei o meu. Mas para onde eu fui, eu disse: Deus, meu curso de sargento é para a tua glória. Me abençoa. Lá na faculdade, meu curso, se eu passar no vestibular, o meu curso é teu, eu ofereço a ti. Minha profissão é para ti. Não fui dizer a Deus: Deus, eu quero ser rico, eu quero ser milionário. Não, nunca pedi a Deus. Eu nunca pedi isso a Deus. Nunca pedi casa boa, nunca pedi carro novo, nada. Nunca pedi nada disso a Deus. Mas Deus me deu tudo isso e muito mais. Sabe por quê? Porque eu não fui e nem sou um amante dos bens materiais. Mas Deus deu. Deus deu. E quando Ele quer dar, Ele abençoa, não adianta, Ele abençoa mesmo. Não é verdade? Aí estava no exército e orei a Deus. Quando completei 12 anos de vida militar, fiz a faculdade, não é? Com uma luta tremenda, fiquei satisfeito, mas ir para onde? Aí Deus me abençoou e abriu porta aqui fora para assumir cargo público. Cargo público é cargo de confiança, é hoje, não é amanhã. Mas Deus me abençoou de uma maneira tão grande, meus irmãos, que eu acabei saindo do exército, uma vida militar, que poderia ter saído um cargo de oficial. Deus me abençoou muito. E aqui fora Ele multiplicou muito a minha remuneração. Foi Deus que fez isso. Eu não pedi, mas quando você... Olha, irmão, quando você é fiel ao Senhor, você não precisa correr atrás da bênção. A bênção corre atrás de você. Deus manda a bênção. Deus manda a bênção para você. O que Ele quer que você faça, o que Jesus disse em Mateus 6,37. Buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus. Não pense em ganhar dinheiro para ser rico, não. Pense em contribuir com Deus, com o seu reino. Pense em ser rico para com Deus. Espiritualmente, Deus vai abençoar a tua vida, não é? E assim passei 18 anos na universidade, como já professor da universidade. Deus me abençoou muito e me aposentou muito bem, graças a Deus. Minha esposa também se aposentou no mesmo ano que eu. Uma bênção grande, mas nós nunca fomos atrás de vaidades, sabe, irmão? Eu vejo gente na igreja com uma vaidade tremenda. Tem gente que quer trocar de carro todo ano, eu não. Entendeu, meu irmão? Posso dar esse testemunho que é para a glória de Deus.
eu passava 10 anos com o carro, 8 anos com o carro, sempre no consórcio, sempre no consórcio. Nunca fui amante, tem que trocar o carro todo ano. Não, senhor. 8, 10 anos com o carro. Mesma coisa, está aí o carro da igreja, o Vectra, já vai com 11 anos. Está vendo? Estamos no consórcio esperando. Mas tem gente que tem uma vaidade grande. E por isso, por querer bens e bens, acabam nem sequer sabendo administrar os seus recursos. E compra o que não pode, gasta o que não tem condição, pede empréstimo. E cai até na maldição de pedir dinheiro a agiota. Não faça isso, meu irmão. Aí Jesus diz assim, então o sentido da vida não é possuir bens. Aí diz um homem, produziu muito. Aí não está errado. Produzir muito não está errado. Era um agricultor grande, não é? E dizia, o que é que eu vou fazer? Já tenho muitos frutos e não tenho nem onde recolher. Tenho muitos frutos, fruto do meu trabalho. Ele disse, eu vou fazer isso. Vou derribar os meus celeiros, vou fazer outros celeiros maiores e recolher mais coisas ainda. Vamos ter mais. Ou seja, para ele, o ter é o que era o mais importante, não é? É o que era mais importante, era ter, queria ter mais. E Jesus disse que ele disse assim, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Agora me lembrei, irmãos, faz muitos anos isso, acho que mais de 40 anos, que eu vi esse testemunho, eu li esse testemunho interessante sobre este assunto. Um irmão no interior, um pastor, não é? Foi convidado por um fazendeiro do lugar. O fazendeiro era o homem mais rico da cidade, do local, não é? Pastor, eu quero convidar o senhor para conhecer a minha fazenda, jantar comigo, não é? Conhecer minha propriedade. Pois não, será um prazer. Pegou o pastor, levou no seu carro para a sua casa, não é? E ofereceu o jantar. No interior, o pessoal janta muito cedo, não é? 5 horas e tal. E aí, o céu ainda estava um pouco claro, o sol se pondo, e o fazendeiro chamou o homem, chamou o pastor e disse, pastor, vem aqui comigo. Aí levou o pastor na frente da fazenda, viu, Guilherme? Na frente da fazenda. Aí disse, pastor, está vendo aqui nessa direção? Todas essas terras são minhas. Vem aqui, pastor. Aí foi para o lado norte. Está vendo aqui? O senhor consegue ver o final da minha propriedade? Não, o senhor é um homem muito rico, eu estou vendo, não consigo. Não dá. Para o senhor ver, tem que ir comigo no carro até muitos quilômetros para lá. Que coisa, né? Vamos aqui, pastor, para esse lado. Aí foi para o outro lado. E desse lado aqui, pastor, o senhor consegue ver o final da minha propriedade? Não dá. Só se o senhor for comigo para ver, que é muito longe mesmo. E aqui para trás? Foi na parte de trás da fazenda. O senhor consegue ver? Não, de forma alguma. Disse, pois eu sou muito rico. Aí o pastor disse, estou vendo. Aqui o senhor tem muitos bens. Eu já vi que para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, o senhor tem muita riqueza. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, fazendeiro. E preste atenção, irmãos. Apontou para cima, E nessa direção, o que é que o senhor tem? O fazendeirão olhou para cima assim. Não tenho nada. Não tenho nada. Ele disse, então sinto muito. Sinto muito. Se o senhor não tem nada naquela direção, o senhor não tem nada diante de Deus. E aquele fazendeiro baixou a cabeça e disse, pastor, realmente eu só tenho me preocupado com as coisas daqui da terra. O pastor pregou para ele. O final da história não disse se ele aceitou a Jesus ou não, mas essa é uma grande verdade, não é? Ricaço aqui e não tinha nada lá em cima. Aquele corinho tão antigo, né? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Aí ele disse que quando aquele homem rico fazia esse autoelogio a si mesmo, não é? Come, bebe, descansa, folga, você tem bens para muitos anos. Aí disse que ouviu uma voz de noite que dizia, Deus dizendo para ele, louco,
Quem não tem riqueza no céu, para Deus é considerado louco. É loucura viver sem Deus. É loucura viver sem Jesus. É loucura viver sem ser salvo. Não é? Louco. Esta noite te pedirão a tua alma. Quer dizer, esta noite você vai morrer. E o que tens preparado, para quem será? Ia deixar a herança, e quantos deixam a herança e a família briga por causa dos bens materiais, se digladia. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vamos ficar por aqui, dentro dessa palavra de Paulo, né? Os que querem ser ricos caem em tentação e laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram mesmo com muitas dores. No próximo encontro voltaremos a comentar, se Deus quiser.